Gostaria de saudar a todos aqueles que nos assistem, especialmente os nossos jovens e também os nossos professores da classe de jovens de todas as nossas igrejas, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade, nesta oportunidade, a uma série de aulas breves, práticas, para a vida profissional ou a vida secular dos nossos jovens. Nessa oportunidade de hoje, vamos abordar a questão da posição de cada um dos nossos jovens no ambiente profissional, porque hoje a exigência nesse sentido é muito grande. Eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra do Senhor, que está no nosso primeiro slide, que é o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 39, versos de 1 a 4, mas eu vou ler somente o verso 2 para a base da nossa aula aqui. Leiamos todos. Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de abordar com os irmãos, nessa palavra introdutória desse mês que começamos, sobre a questão profissional naquilo que é da nossa vida secular, a nossa vida material. Na verdade, nós nos apegamos muito à nossa vida espiritual perante do Senhor, mas tem também um aspecto da nossa vida secular necessária, uma estrutura que vai nos dar condições de, inclusive, servir o Senhor melhor na nossa vida. E também esse aspecto da vida material é muito importante, essa estrutura, essa base que todos nós devemos lutar para ter, ela é muito importante. No entanto, a nossa palavra aqui aos nossos jovens é que a nossa relação íntima com o Senhor, ela deve ser preservada. Hoje, os ambientes profissionais, eles estão cada vez mais agressivos, né? Vivemos um mundo de concorrência, onde a competência tem sido provada a cada instante, e as necessidades mudam, e a nossa necessidade de estar cada vez mais preparados é maior a cada dia. Mas nós queremos, na verdade, que os nossos jovens sejam vitoriosos na sua vida profissional. Mas há um alerta que gostaríamos de fazer nessas mensagens que vamos trazer ao longo desse mês, porque nós temos reparado, notado, que alguns dos nossos jovens, eles se lançam ao mercado de trabalho num ritmo vertiginoso, não é? E entram num ritmo em que o mundo tem imprimido nesses dias, que nem sempre se consegue manter a comunhão com o Senhor, ou os limites ficam difíceis de serem percebidos. Nós queremos, repito, que os jovens sejam vitoriosos na sua vida profissional, mas é preciso entender que há relacionamentos difíceis nessa área profissional. Tenho notado em alguns lugares que eu vou a trabalho, que essas relações, elas têm sido cada vez mais agressivas, né? E há também, no meio disso tudo, dessa trajetória que os nossos jovens têm que percorrer, não tem outro caminho, nessa trajetória, além dos relacionamentos difíceis, os irmãos ainda vão encontrar provas pessoais pelas quais o Senhor vai
fazê-los passar, a fim de que os irmãos ganhem maturidade, bagagem, estrutura, para no futuro poder dirigir uma família e estar seguros, estar bem preparados e experientes. Há investidas que vão vir, das quais muitas das vezes será muito difícil escapar. Eu gostaria de lembrar que há muitos anos atrás o Senhor nos deu nesta obra uma diretriz que até hoje é capaz de nos balizar, num sentido de nos preservar diante do Senhor. Que o Senhor nos diz, muitos anos atrás, o Senhor nos disse que o espiritual ia governar o material. Quer dizer, vou frisar aqui, vou dar ênfase ao que eu já disse até aqui, o material é importante, ninguém está abrindo mão disso, todo mundo quer ser próspero e vitorioso naquilo que é material também, mas no nosso caso, nessa obra do Espírito Santo, o espiritual tem que estar acima, ou ele tem que governar aquilo que é material. O material para nós só é bom se ele estiver governado pelo espiritual. Aliás, eu costumo dizer aos jovens que o bom mesmo é quando os nossos projetos pessoais coincidem com o projeto de Deus. Aí, como vocês mesmos dizem, é o mundo perfeito, não é? Quando os nossos assuntos pessoais estão submetidos à vontade do Senhor e nós buscamos a vontade do Senhor acima de qualquer coisa. Bom, isso é o contrário da razão, porque nós vivemos um mundo que não preconiza isso, não prega isso e nem tem interesse por isso. As pessoas são cada vez mais materiais, cada vez mais voltadas para aquilo que chama-se prosperidade, relacionado muitas vezes com o bem-estar econômico, e esquecem da parte espiritual e a alma está cada vez mais longe da presença do Senhor. Então, assim, muitos se lançam de cabeça, não é? Se podemos dizer assim, se lançam vertiginosamente nos assuntos profissionais, intelectuais, da razão, e se perdem nas suas consequências. O texto que nós citamos aqui é o texto que fala de José. A vida de José é uma vida muito conhecida, não é? Pelos seus exemplos e as suas semelhanças proféticas com o Senhor Jesus. Então, o livro de Gênesis, no capítulo 39, ele começa a tratar disso, aconselho que todos possam examiná-lo com mais calma. E os irmãos vão achar ali a figura de José, uma figura extraordinária. Mas quem era José? José era filho de Jacó e Raquel. Jacó, naquela trajetória, a saída da casa dos seus pais, ele vai em direção aos seus familiares e encontra Raquel e se apaixona por ela, pelo muito que a Bíblia diz que pelo muito que a amava. Só que Raquel era estéril, ela não podia ter filhos, e ali começou uma grande luta, uma grande busca ao Senhor. Por fim, depois de muitos anos, não é o nosso assunto aqui, o Senhor abriu a madre de Raquel e Raquel concebeu José. Então ele era filho de Jacó e Raquel e era muito amado pelo pai. Havia realmente uma certa predileção de Jacó a respeito de José em detrimento dos seus outros irmãos. Mas isso tem uma razão. Isso não era simplesmente porque ele gostava de José. Não, José dava ao pai motivos para isso. Os irmãos vão encontrar isso aqui no segundo slide que eu vou colocar aqui nessa aula, que eu vou pedir para expor agora, que ele diz sobre as características de José. Vamos ver, então. Diz assim, quais são as características dele? Primeiro, ele era próximo do seu pai. Então, ele não se afastava muito do seu pai. Ele convivia com o pai, não é? Para nós, nesta obra, nós entendemos, quando ouvimos uma frase dessa, entendemos perfeitamente que isso quer nos mostrar comunhão, não é? Estar perto do pai. Então, os irmãos devem cuidar da sua vida profissional,
intelectual que seja, se prepararem da melhor forma possível, isso é muito bom, mas sem se afastar do pai. E ele era obediente às orientações. Então, aquilo que o pai passava para ele, ele cumpria. Seus irmãos não davam valor ao pai e muitas vezes desobedeciam o pai, estavam até longe. O pai dava a eles certos limites, eles rompiam aqueles limites, iam mais longe e com isso se afastavam. Não era o caso de José. Então, ele era próximo, obediente, responsável e cada vez mais o pai confiava a ele assuntos importantes. Então, ele veio numa crescente de proximidade, de obediência e responsabilidade, crescendo diante do pai, e tinha realmente uma postura diferente de seus irmãos. Então, por causa dessas características todas, o pai o preferia. Chegou a dar a ele uma veste especial, então ele se destacou de seus irmãos, o que, na verdade, gerou até uma certa inquietação, vamos dizer assim. A palavra, talvez uma palavra mais fácil, seria inveja. E eu abro um parênteses aqui para dizer aos jovens o seguinte: não existe inveja pior do que a espiritual. Toda inveja é ruim e condenável na Bíblia, mas a inveja espiritual é a pior de todas. E no slide 3, que está em seguida, vou pedir para colocar aqui também, para a nossa aula, é que não era só isso, havia algo mais importante ainda, vejam, na vida de José, porque ele era dirigido por dons. Eu volto aqui para mim para explicar o seguinte: José teve um sonho em que ele via vários feixes de lenha. Cada feixe simbolizava um dos seus irmãos e os feixes de lenha dos irmãos se dobravam diante do feixe de lenha dele, mostrando claramente uma profecia em que o Senhor mostrava que os seus irmãos haveriam de se curvar a ele, ou ele ia dominar sobre os seus irmãos. Inclusive até o sol e a lua se curvavam, mostrando o pai e a mãe dele. Jacó chega até a questioná-lo: por acaso eu vou me curvar a ti? E ele pegou esse dom espiritual, ou seja, ele era dirigido por dons espirituais. Os irmãos, em qualquer situação da vida, os irmãos, nós aconselhamos qualquer assunto profissional, material, qualquer decisão, que os irmãos sejam dirigidos por dons. Não abram mão disso. E José não abriu. Eu costumo dizer aos jovens da minha igreja que um dom que o Senhor deu a ele, foi suficiente para balizar toda a sua vida, toda a trajetória de vida dele, desde a juventude até o momento mais importante, que eu vou falar em seguida, que ele alcançou. Ele estava balizado naquela única profecia, naquela única promessa da parte do Senhor. Ele se firmou naquilo e aquilo foi suficiente para mantê-lo na presença do Senhor, apesar de todas as adversidades que ele vai enfrentar. Então Deus falava com ele. Isso é extremamente importante para que os irmãos tenham uma vida profissional vitoriosa. E ele se mantinha nessas orientações. Muito bem. Apesar disso tudo, de toda essa riqueza, proximidade do Pai, Deus falando com ele, dons, ele foi provado. E os irmãos devem se preparar para ser provados. Vão entrar no mercado de trabalho, vão almejam uma posição melhor na vida profissional, se prepare. Você vai ser provado. O Senhor não vai te poupar disso, não poupou nenhum de nós sobre isso. Primeiro foi vendido pelos irmãos, pela inveja, e separado abruptamente da presença do pai e da mãe, levado como cativo pelos ismaelitas, e lá no Egito foi vendido a um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, que era responsável por muitas coisas, ele, como escravo, comprado, sem nenhum direito, ele trabalhou por muitos anos e sempre manteve ali uma postura
digna. Tudo que era colocado na mão dele, a palavra de Deus diz que prosperava, porque a bênção do Senhor, a profecia estava sobre ele. Então, materialmente, aquilo que ele colocava a mão, o seu trabalho, o seu serviço, no que ele punha a mão, Deus prosperava, a ponto de que as pessoas podiam notar isso, ficava evidenciado. E ali, pela sua maturidade, de suportar a prova, longe do pai, longe da sua terra, mesmo assim ele prosperou, sem ter direito nenhum, como escravo, mas ele prosperou. E ele era muito coerente. Meus irmãos, como é difícil você ver hoje uma pessoa coerente, não é? Coerente naquilo que ela fala, naquilo que ela produz, naquilo que ela demonstra nos seus atos. A coerência é cada vez mais difícil. Se os irmãos forem coerentes com aquilo que os irmãos fazem, já é um grande caminho. Ficou ali muitos anos. Não quero me estender muito aqui, mas vou parar aqui só um pouquinho para dizer aos jovens o seguinte: muitas vezes, eu tenho visto isso ao longo dos anos, você pega um jovem, ele se coloca numa posição, eu vou dar um exemplo qualquer aqui, ele vai trabalhar numa loja qualquer, uma loja comercial ali, numa cidade pequena, às vezes, se coloca ali. Ao invés dele ficar ali muitos anos, ele prosperar, como José fez aqui, José, se eu não estou enganado, ele ficou 17 anos na casa de Potifar. Mas ele ficou muitos anos e prosperou. E às vezes a pessoa se coloca num emprego, ao invés dela perseverar ali, daqui a pouco ela desiste, aí você encontra, você está fazendo o que agora? Não, eu saí da loja, agora estou vendendo tal produto. Aí você encontra daqui a 3 meses, e aí, continua vendendo? Não estou vendendo mais, agora eu estou trabalhando, que eu estou tentando montar um aplicativo para colocar no mercado. E daqui a pouco, mais um ano, não, eu desisti do aplicativo, agora estou vendendo um produto natural, orgânico. Então, quer dizer, uma série de coisas, a vida fica confusa. 4, 5 anos depois, você encontra aquela mesma pessoa, ele está, às vezes, numa posição igual ou pior, ele não progrediu em nada. Olha, se ele tivesse ficado na loja, talvez fosse o dono da loja. Eu dou sempre esse exemplo e isso aconteceu de fato. A pessoa que entrou no lugar dele lá na loja, mais tarde passou a ser sócio, depois comprou a loja, hoje tem 2, 3 lojas. Talvez se ele ficasse lá, perseverasse na presença do Senhor, o Senhor teria dado a bênção, teria uma posição profissional melhor. Mas as pessoas se deslocam, não perseveram, e com isso perde. José não fez isso não, ele permaneceu, apesar da luta, apesar de todas as provas, ele permaneceu ali e as lutas vieram muito fortes. Ele foi envolvido numa mentira, se preparem para isso. Você vai trabalhar, você vai se colocar numa posição profissional mais adequada, você vai conviver com isso, com a mentira, com o engano, com a calúnia, com várias coisas. E José foi envolvido numa mentira, sofreu por isso e, por fim, foi levado à prisão. E a Bíblia diz que mesmo na prisão, mesmo lá na prisão, ele perseverou e serviu o Senhor, continuou em comunhão, interpretou sonhos, entregou discernimentos, foi usado com sabedoria na presença do Senhor e, por causa disso, foi próspero. É até difícil de entender, né, que alguém seja próspero numa prisão. Então, na razão, ele estava declinando na vida profissional. Mas não era isso que estava acontecendo, não. Deus estava preparando para ser governador do Egito e ele precisava passar por toda aquela maturidade profissional. E os irmãos vejam o poder da profecia, né? Louvado seja o Senhor, o poder da profecia. Porque aquela profecia dada lá na sua mocidade, que as pessoas iam se curvar diante dele, ela se cumpriu literalmente, e mesmo na prisão, nas condições mais adversas profissionalmente, materialmente falando, na sua vida secular, ele foi tirado de lá, muitos anos depois, muitos anos, e o governador do Egito o colocou numa posição de destaque, os irmãos conhecem a Bíblia, e ele passou a ser o segundo do reino, governar
o reino mais poderoso do mundo na época. Então, daquele menino que saiu de lá vendido, que passou por tantas lutas, enfrentou tantas adversidades, mentiras e tudo mais, prisão, tudo, agora estava numa posição em que ele pôde receber os seus pais, receber os seus irmãos e realmente, literalmente, a profecia se cumpriu e os irmãos tiveram que se curvar diante dele. E ali ele se manteve em comunhão do Senhor. Assim, uma palavra bem breve, eu vou terminar mostrando o último slide, então, que é um resumo de tudo isso que eu falei aqui. E diz assim, bom, primeira coisa, é preciso estar no profético. Então, antes de você definir sua vida profissional, sua carreira, o que você vai fazer, qual a trajetória que você vai tomar, busque o Senhor, busque a profecia, busque entender o Senhor e experimente, né, a ouvir a voz do Senhor naquilo que é genuíno, num dom espiritual que vai realmente governar a sua vida. Se paute nele, fique nele, persevere nele. Então, ele permaneceu. Por isso, o conselho aqui é preciso estar no profético. O segundo, não é aconselhável dispensar a profecia. Em momento nenhum, José fez isso. Ele permaneceu, não dispensou a profecia, não abriu mão da profecia, contou com ela, na verdade. Manteve uma postura e responsabilidade, mesmo em condições muito contrárias àquele que queria, mas ele sempre teve a postura de um servo do Senhor e tudo foi responsável e, por fim, perseverou e, por isso, conseguiu a vitória. Temos visto vários exemplos de servos do Senhor, humildes servos que perseveram e naquilo que às vezes aos nossos olhos é pouco, Deus os faz prosperar e de nada têm falta e estão servindo o Senhor com gratidão, esperando o grande dia da volta do Senhor Jesus. Fica essa breve palavra aqui sobre a posição profissional. Todo esse material está na apostila e os professores podem recorrer a ela toda vez que precisarem. Deixo aqui o meu abraço aos jovens, a todas as nossas igrejas, me despedindo, desejando a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.